obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, por mais uma noite, Senhor, estarmos aqui reunidos na Tua casa, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de poder estarmos aqui entre família, entre irmãos, para desfrutarmos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor. Ó Deus, pela adoração, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelo Teu Espírito, Senhor, habitando dentro de nós, Senhor. Tu diz na Tua palavra, Deus, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita dentro de nós. Ó Deus amado, e esse Espírito, ó Pai, que habita dentro de nós, ó Deus, nos liga a Ti, Pai. E nessa noite, ó Pai, ó Deus, cremos que grandes coisas, Senhor, ó Pai, o Senhor vai fazer aqui no meio de nós. Obrigado, ó Pai, pela Tua unção coletiva, Senhor, disponível nesse lugar. Obrigado, ó Pai, pelas unções, ó Deus, que tem subido aqui e falado da Tua palavra. E eu tenho certeza que nessa noite, ó Pai, ó Deus amado, a Tua palavra será ministrada, Senhor. Ó Deus, e vai vir, Senhor. Ó Deus, como flecha em nossos corações, Senhor. Ó Deus, fica à vontade, Espírito Santo. Participa conosco desse culto, ó Pai. Ó Deus, e tudo que for feito neste lugar, ó Deus, seja para a honra e para a glória de Teu santo nome. Obrigado, ó Pai, pela Tua fidelidade, Senhor. Obrigado, ó Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre, Pai, ó Deus, é a nossa provisão, é a nossa provisão de cada dia, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque Tu diz na Tua palavra, Senhor, ó Deus amado, que o Senhor, Pai, provê todas as coisas, Senhor. E nessa noite, ó Pai, estamos aqui porque Te amamos e vamos sim, Pai, se alegrar. Vamos abrir os nossos corações, Senhor, para Te adorar, para ouvir a Tua palavra. Ó Deus amado, expectativa sim, Pai, nessa noite. Ó Espírito Santo, fica à vontade, ó Pai. Eis aqui, Pai, os Teus filhos, Senhor. Esse ministério de música, ó Pai, que vai estar aqui, Pai, entoando os louvores a Ti, Senhor. Ó Deus amado, que na hora, ó Pai, que eles estiverem aqui louvando, Senhor, ó Pai, que possa chegar como um cheiro suave em Tuas narinas, ó Pai. Ó Deus, que esses louvores, ó Pai, possam subir e que Tua glória possa descer e ser derramada neste lugar. Ó Espírito Santo, que todos aqui nessa noite, ó Pai, possam ser inundados pela Tua presença. Ó Espírito Santo, inunde esse lugar com a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por um novo tempo, Senhor, preparado para a Tua igreja. Obrigado, ó Pai. Fica à vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Você já pode começar a celebrar ao Senhor nessa noite. Aleluia. O Seu amor me alcançou, a Sua luz em mim brilhou. Uma nova fase eu estou vivendo. Melhorando eu estou. Sua palavra me ensinou que o final é bem melhor que o começo. E o que poderá me parar? Se decidido estou a avançar. Bem maior é o que está em mim do que no mundo está. E tantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus decido prosseguir. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o Seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o Seu louvor. O Seu amor nos alcançou. O Seu amor me alcançou, a Sua luz em mim brilhou. Uma nova fase eu estou vivendo. Melhorando eu estou. Sua palavra me ensinou
que o final é bem melhor que o começo. E o que poderá me parar se decidido estou a avançar? Bem maior é o que está em mim do que no mundo está. E tantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus decido prosseguir. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Um novo tempo chegou, um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. E só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar, só vai, só vai, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu creio e eu não vou parar, eu não vou parar. Só vai, só vai, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar, só vai, só vai, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. A igreja, um novo tempo, um novo tempo, a melhor fase. Sigo em frente para a honra e para a sua glória, Jesus. Vou avançando, prosperando. Sigo em frente para o seu louvor. Um novo tempo chegou, um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor, Senhor. Eu vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Seguimos em frente para o seu louvor, Senhor. Estamos aqui para o seu louvor. Aleluia. Estamos aqui por ti, para ti e para ti, Senhor. Aleluia. Tu és tudo para nós, tudo para nós, e não há outro como o Senhor. Não há outro como o Senhor. Aleluia. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa rocha inabalável. Em ti, Pai, achamos descanso, em ti estamos seguros. Aleluia, aleluia. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu.
soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Você pode declarar toda a sua gratidão a Ele. Agradeça a Ele pelo ar que você respira, por Ele estar te sustentando nessa noite, porque Ele é fiel, porque Ele sempre te ouve, porque Ele é o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aleluia. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Declare isso pra Ele, Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. E não há outro, e não há outro. Ele é o grande eu sou, Ele é o grande eu sou. E não há outro, e não há outro. Oh, Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, início e fim. Declare isso pra Ele, Tu és tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o
significado de domínio. Nós sabemos que existe um domínio que é do homem, né? Quando Deus fez a terra, Ele deu domínio ao homem. Ele não deu domínio para o crente. Simplesmente ele não era correspondido. Então, daí a gente vê como uma pessoa que não tem Deus, eu não sei, não conheço esse rapaz, mas eu imagino que ele não conhece o Senhor, como uma pessoa se comporta diante de uma emoção, um sentimento que ele não sabe administrar. E cabe a nós, como pessoas mais experientes, mais velhas, casados, orientar aos nossos jovens, porque infelizmente, irmãos, no meio cristão, existem muitos jovens que não sabem administrar os seus sentimentos. E ficam frustrados, e ficam tentando tirar a vida por causa de, às vezes, um amor não correspondido. Não é verdade? Então, às vezes, a gente tem que se deparar com esse tipo de coisa e a gente fica pensando, meu Deus, será que isso só acontece lá fora? Não, não é só lá fora. O homem, ele quer dominar, o homem, ele quer prevalecer. Então, esse instinto sem Deus, essa prevalecência sem Deus, ela é danosa. Amém? E eles são resistentes à verdade, ou seja, pode ser que alguém tenha chegado para esse rapaz e fala, não pense em fazer tal coisa, e orientado, e dado conselho, e ele foi seguindo a sua vontade desenfreada. E quantos de jovens, muitas das vezes dentro da igreja, nós aconselhamos, nós falamos a respeito da palavra, como que o Senhor vê a situação, e muitos não consideram, muitos não dão atenção. E aí, o que acontece? Eles quebram a cara. Muitos querem sair da igreja, porque não aceitam a repreensão, não aceitam a disciplina. Vocês concordam? E isso é danoso, porque o homem, ele quer ter a sua vontade prevalecendo. E nós sabemos que a vontade do nosso Deus, ela é a melhor. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, a importância, às vezes, de uma pessoa ser acompanhada, assim que ela é um novo convertido, novo nascido, né? Eu ficava me questionando, eu falando, por que eu tenho que fazer a vontade de Deus? Eu tenho a minha vontade. Alguém já se perguntou assim alguma vez? É a minha vontade, eu tenho que fazer o que Ele quer? Eu sou boneco, por acaso? Não, eu quero é desse jeito. E lá a palavra está dizendo que é daquele jeito. Então, o neófito, a pessoa nova convertida, ela não entende que a vontade do nosso Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E que essa é a melhor vontade. Nós não sabemos o que é totalmente bom para nós. Assim como nós falamos isso para os nossos filhos mais novos, né? A gente fala, eu sei o que é bom para você, porque a gente já experimentou, a gente já passou por determinadas coisas que eles ainda não passaram. Mas o nosso Deus, Ele já viu o nosso futuro. Ele está lá na frente. Ele sabe o que é bom para mim e para você. E quando algo parece que não está dando certo, parece que a justiça não está sendo feita, parece que nada está acontecendo, Deus está agindo. Deus está agindo, amados, creia. Deus, Ele colocou isso dentro do meu coração. Eu até comecei a cantar. Eu amo aquela música, aquele finalzinho daquela música, que fala, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto, Ele se move. Ele está se movendo, amém? E Ele está se movendo a meu e a seu favor, porque nós somos os filhos dEle, amém? Só para afirmar aquilo que eu acabei de falar, na versão nova versão transformadora, né? Diz, saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmos e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Então, esse autocontrole que a gente vai falar é exatamente isso, que é algo que é tão importante, tanto para nós, muito mais para nós, do que para o mundo secular. Porque uma pessoa com autocontrole, ela é capaz de esperar o tempo certo, falar no tempo certo, deixar que as coisas aconteçam no tempo certo. Amém? No Salmo 19, Provérbios 25 diz assim, no versículo 28, como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. E na versão transformadora,
Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Vocês conseguem imaginar? Não vamos falar de uma cidade, vamos falar da nossa casa. Se você, nos dias de hoje, tirar o muro da sua casa e tiver uma destruição na sua casa, vamos dizer, de parede, você acha que vai acontecer o que daqui a algum tempo? Se você não aparecer por lá. Ela vai ser invadida, ela vai ser saqueada, vão ver se tem mais alguma coisa lá. Então, assim é o homem. É o homem que não tem autocontrole. É como uma casa, como uma cidade sem muros. E essa cidade está destruída. Ela está sem segurança. Amém? Então, nós devemos pensar nisso, meus irmãos, que o autocontrole, né, é importante. Dominar-se é algo muito importante para todos nós, seres humanos, e principalmente para os crentes. Porque os seres humanos, eles não vão conseguir se controlar, porque eles ainda não têm. Nós somos seres humanos, amém? Eu quis dizer, as pessoas que não têm Deus, elas não conseguem se controlar porque elas não têm domínio próprio. E como que você sabe isso, irmãos? Porque nós, ao aceitarmos Jesus, nós recebemos o domínio como fruto do Espírito. Amém? E isso está dentro de nós. Então, eu e você, nós somos capacitados. Capacitados. Não venha me dizer, a carne é fraca. Não venha me dizer, foi maior do que a mim. Foi maior do que eu esse sentimento. Porque isso é engano de Satanás. Somente uma pessoa que não caminha com o Senhor, ela pode dizer isso. Esse sentimento é maior do que eu, por isso que eu fiz tal coisa. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. Amém? No Salmo 19, no versículo 13, diz: também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. A pessoa, quando ela não tem autodomínio, ela é orgulhosa. Ela continua errando e ela não enxerga que está errando. Ela culpa as outras pessoas por aquilo que ela está fazendo. Então o orgulho invade. Será que isso não é familiar a nós? O que será que aconteceu no coração de Lúcifer quando ele quis estar acima de Deus? O orgulho é algo das trevas. E quando vem o orgulho, a pessoa fica cega. A pessoa, ela não consegue identificar que ela está errando, que ela está fazendo algo com outra pessoa, que ela está produzindo algo de ruim para outra pessoa. Amém? E ela prossegue errando. Uma pessoa que não tem domínio próprio, ela também é impaciente. Em Provérbios 16:32 diz: melhor é ser paciente que poderoso. Melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Os impacientes, eles não têm autocontrole. Mas quem tem autocontrole tem que ter paciência. Ele vai desenvolver a paciência. Porque faz parte do fruto do Espírito. Amém? São características do fruto do Espírito, que é o amor. Amém, gente? Então, nós precisamos ser pacientes, esperar o tempo certo. Uma pessoa impaciente, ela já está demonstrando, é descontrolada. Ela não sabe esperar o tempo de Deus. Ela não sabe se posicionar como alguém que crê. Amém? Irmãos, estou vendo todo mundo quietinho, hein? Isso é para mim também, irmãos. Amém? Glória a Deus. O inconstante, eu não gosto dessa palavra. Mas o inconstante é uma pessoa que cada hora está de um jeito. Ela não é uma pessoa que você pode dizer, fulano é assim porque eu conheço. Porque cada hora ela vai reagir de uma forma. É uma pessoa que não tem o autocontrole da sua vida. Uma hora ela mente, uma hora ela fala a verdade. Uma hora ela crê em Deus, outra hora ela crê na notícia da TV. Uma hora ela é sarada, outra hora ela está doente. Uma hora ela é próspera, outra hora está faltando algo para ela. Então, uma pessoa inconstante. Às vezes, alguns inconstantes até fazem certo, tá? Mas eles não são capazes de decidir.
Ele até sabe que a crer em Deus é melhor. Ele até sabe que ele é curado, mas ele não sabe decidir, firmar a posição dele, de que ele é sarado, independente dos sintomas. De que ele é próspero, independente se tem dinheiro no bolso ou não. Então, irmãos, nós precisamos exercer o autocontrole. Precisamos ser constantes na obra. Precisamos ser firmes. Amém? O mundo é assim, irmãos. O mundo, quando ele começa a torcer pelo Flamengo, meu Deus, é Flamengo, até morrer. Misericórdia, até música tem, irmãos. E nós, os crentes, a gente não sabe. É até morrer, não. É quando der certo. Quando não der certo, eu estou com o mundo. E quando der errado, eu estou com Deus, porque Deus vai me fortalecer. Irmãos, vamos ser constantes, amém? E uma coisa que me chamou a atenção nesse item é quem não governa, quem não sabe o que quer, acaba dando brecha para alguém querer por ele, para alguém governá-lo, para alguém fazer o que ele deveria fazer. Então ele está sendo omisso de uma vontade que Deus colocou no coração dele, que é a própria vontade do Senhor. Então não vamos nos omitir. Vamos tomar a nossa posição, que é nossa de direito. É a posição de vencedor, é uma posição de quem não desiste, de quem avança, amém? De quem frutifica. Aleluia. Em Gênesis 1:26, todos nós sabemos quando Deus deu domínio para o homem. Amém? E esse domínio, irmãos, ele é indispensável mesmo para a nossa vida. Nós não podemos esquecer que quando Deus deu esse domínio, se a gente for ler lá Gênesis, quando ele passa toda a autoridade para o homem, ele dá domínio sobre todas as coisas terrenas. Não é verdade? Mas existe algo que a gente acaba esquecendo. E o Espírito Santo me trouxe à memória hoje, enquanto eu estava meditando. Deus, ele foi mais além. Quando Jesus veio, ele nos deu o domínio sobre nossa alma, sobre o corpo e sobre o espírito. E ainda deu domínio sobre as coisas sobrenaturais. E ainda deu domínio, demônios, escassez, pobreza, inveja, soberba. Ele nos deu domínio sobre todas as coisas. Irmãos, Jesus, ele foi o nosso, e sempre será o nosso Salvador mesmo. Ele nos salvou de uma maldição eterna. Ele nos salvou de morte eterna. Ele nos salvou de tanta doença, irmãos. E nós não podemos esquecer que através dele nós recebemos o poder. Nós recebemos, meu Deus, a autoridade. O homem do Antigo Testamento, ele não tinha o Espírito Santo. Então ele governava as coisas naturais. Amém? Só que quando Jesus veio, ele nos deu um poder tremendo, irmãos. É esse poder que nós conhecemos como poder dunamis, aquele que vai explodir, aquele que vai ser tremendo. E esse poder está na nossa língua. Amém? Aleluia. Através do Espírito Santo de Deus, nós podemos dominar todas essas coisas, mas existe algo mais precioso do que tudo isso. Podemos nos dominar. Dominar a nós mesmos. O homem do Antigo Testamento não podia se dominar. Olha quanto privilégio. Nós podemos nos dominar. Mas minha irmã, como que eu vou me dominar? Busca o Senhor. Leia a palavra, tenha intimidade com a palavra. Quanto mais próximo você ficar do Senhor, mais você vai se dominar. Amém? Aleluias. Jesus, ele veio para revelar o caráter do Pai. Jesus foi para o Pai e deixou o Espírito Santo. E nos deixou um caráter aqui, dentro de nós, para todo aquele que aceitar. E esse caráter, irmãos, ele nos dá capacitação para a gente continuar, para a gente avançar, para a gente vencer, para a gente prosseguir. Então, toda a luta do crente, ela só vai ser
derrotada se o crente desistir. Toda. Se você existe algo no seu coração, que você tem batalhado, que você tem buscado, e que você parece que não vai acontecer, creia. Já tem o sim e o amém do Senhor. Está em linha com a palavra, você tem se aproximado do Senhor, você tem buscado o Senhor, você tem meditado na palavra. Não tem como você perder essa batalha. Ainda que para os outros, ainda que aquele que está olhando e está dizendo, esquece. Mas você e eu sabemos, porque nós temos uma convicção por dentro de que Deus, Ele é fiel. Deus é aquele que cumpre, Ele promete e cumpre. Nós não podemos duvidar, irmãos, onde há dúvida não há fé. E se você em algum momento duvidou das promessas que o Senhor tem feito na sua vida, comece a se aproximar dEle. Para que você se fortaleça, para que você veja que a promessa dEle ainda está de pé na sua vida, amém? Irmãos, que coisa maravilhosa você poder dominar doenças, circunstâncias, você poder mudar circunstâncias na sua vida. Só que você e eu só conseguiremos isso quando a gente conhece a palavra. Sem conhecer o nosso direito, sem conhecer aquilo que eu posso dominar, eu não vou chegar a lugar nenhum. Tem muito crente aí perecendo. Tem muito crente aí perdendo tempo, esperando o dia do culto para pedir uma oração. Tem muito crente aí esperando que Deus vai descer do céu, ou Jesus vai vir e vai morrer de novo por ele. Porque acha que Jesus é que vai mudar a situação dele. Não. Quando ele deu domínio próprio para mim e você, o próprio nome já diz, domínio próprio. Você se domina. Eu e você vamos nos dominar. Eu achava isso tão impossível. Antes de conhecer Jesus, eu falava, como? Como que eu vou conseguir me dominar? Os pensamentos invadem a minha cabeça. E como que eu vou frear o meu pensamento? Sai pensamento. Sai pensamento. Sai, em nome de Jesus. É assim? É assim que eu e você aprendemos? Não. A gente tem que trocar esse pensamento. O inimigo vem, você está doente. Ah, eu estou sarada, eu sou sarada, Jesus. Irmãos, eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso declarar essa palavra. A sugestão, ela virá. A sugestão, a boca das pessoas, o inimigo vai usar. E você vai ouvir e vai falar o quê? Vai concordar com ele que você está doente? Que você é doente? Que você está desempregado e o emprego está difícil? Não. Você vai abrir a sua boca e vai lembrar que Deus é aquele que supre todas as suas necessidades em Cristo Jesus. É aquele que levou a doença, é aquele que levou o pecado, é aquele que levou toda a miséria. E hoje eu e você somos ricos nele. Que eu não preciso ter dinheiro no bolso e nem ter dinheiro no banco para ser rica. Eu e você somos ricos. Eu e você hoje não estamos num leito de hospital. Olha que riqueza maravilhosa. Saúde em abundância. Eu e você gozamos disso agora aqui. Isso é maravilhoso, irmão. Respira fundo, irmãos. Que ar maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. E precisamos revelar o caráter do nosso Pai. Precisamos revelar o caráter de Jesus. Aleluia. Não adianta ser cristão, irmão. Nós temos que revelar o caráter de Cristo. Não adianta, você ouve por aí todo mundo dizendo, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Vai ver a vida da pessoa. A vida vai revelar quem ela é. O que ela fala vai revelar quem ela é. Ah, eu sou mais do que vitoriosa. E estou lá na frente da televisão, perdendo meu tempo vendo novela. Irmãos, eu gosto de Gênesis, tá? Vou confessar aqui para vocês, porque meu marido me encarna porque diz que é novela. Porque deram o nome errado, não é novela. Eu sei que novela tem ficção científica. Claro que Gênesis tem umas coisinhas que eles acrescentam. Não estou fazendo propaganda da novela não, tá? É porque eu gosto de acompanhar na Bíblia o que está acontecendo. Eu gosto. É a primeira que eu vejo, porque eu não gosto de novela. Irmãos, novela só passa o quê? Traição. E outras coisas mais.
Amém? Não preciso falar que os irmãos já sabem o que passa nas novelas. Mostra uma realidade que a gente vê por aí. Cruel. E aquilo dali, você está deixando entrar para dentro da sua casa. Então, muito cuidado. Quando você perder o seu tempo vendo essas coisas, vendo alguém traindo alguém e se dando bem, vendo alguém roubando alguém e se dando bem, você está atraindo. A nossa televisão é um portal. Se você tem fé, se você crê que existem dimensões e que existe um mundo espiritual, você e eu devemos saber que a televisão é um portal. O celular também é. Então vamos ter muito cuidado, amém? E aí nós precisamos manifestar o caráter do Senhor. Nós devemos ser controlados pelo Espírito e não ser controlador. Tem pessoas que começam a mudar essas coisas, né? Não quer ser controlado, quer ser controlador. Não quer ser constante, quer ser... Eu achei, desde que eu ouvi isso, eu achei muito bacana e vou falar para vocês, muitos já sabem, é crente Arca de Noé. É aquela pessoa inconstante que você nunca vai saber o bicho que vai aparecer ali. Então você fica... Vocês nunca ouviram falar nisso? Quem já ouviu falar nisso? Esse nome, crente Arca de Noé. Então, tem que ter muito cuidado, irmãos. Nós não podemos que as pessoas falem isso de nós. E aquele crente ali só vive gritando. Na casa dele é aquilo. E aquele crente ali, nossa, parecia um leão. Quase matou a filha. E aquele crente ali, nossa, ficou devendo lá, parecia, aí inventam os nomes, né? Mico, sei lá, nem lembrei mais nome de bicho agora. Parece uma girafa, parece um elefante, sei lá. Irmãos, temos que ter muito cuidado para as pessoas não rotular. Existem pessoas que falam para mim assim, você liga muito para o que os outros falam. Ligo. Você liga? Quem não liga aqui para o que os outros falam? Aceitar Jesus? Irmãos, precisamos ligar para o que os outros pensam e falam, sim. Porque nós somos representantes do Deus Altíssimo aqui na terra. E se alguém olhar para nós e falar qualquer coisa, a gente está envergonhando o Senhor. As pessoas acham que é assim. Ah, deixa pensar. Não, não vai pensar não. Porque quem pensa, daqui a pouco está falando, daqui a pouco está fofocando, daqui a pouco está aumentando. E aí, quem vai ser envergonhado? Nós. Nós vamos ser envergonhados. E quem não quer envergonhar as pessoas, quem não quer ser envergonhado, não envergonha as outras pessoas. Porque a Bíblia diz, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Amém? Eu creio muito nessa palavra, irmãos. Fiel. Nós somos fiéis. Não porque às vezes, vou falar de ato conjugal, né? De ato conjugal não, de relacionamento conjugal. Não porque a pessoa às vezes merece, mas porque nós devemos ser fiéis ao Senhor. Família, filhos, eles devem ser fiéis aos pais, porque tem que ser fiel ao Senhor. Às vezes o pai é chato, a mãe é chata mesmo, às vezes fala demais, mas eu preciso ser fiel ao Senhor. Então eu vou obedecer a palavra, eu vou obedecer aos meus pais. Amém? Manso. Tem gente que só é manso com os amigos. Só é manso com quem não conhece. Aí as pessoas olham aquele docinho, aqueles biquinhos e falam, nossa, como é bacana, como é mansa, como é que fala? Como é tranquilo, como é isso. E em casa, não precisa falar, né? Tem muitas pessoas assim, irmãos. E a gente tem que se policiar, tem que se dominar, irmãos. Longânimo. Tem gente que tem pavio curto. Qualquer coisa começa a alterar a voz. Qualquer coisa, você me tira a paciência. Irmãos, mansidão é fruto do Espírito. Eu e você não podemos dizer que não consegue. Amém? Apaziguador. Tem gente que usa a língua, irmãos, coça. Não pode ver, eu só estou citando, tá, irmãos? Porque tudo isso aqui está em controle, está em domínio próprio.
Se você se domina, você não vai coçar a língua para contar alguma coisa. Se você se domina, você vai estar manso na hora da conversa. Se você tem domínio próprio, você vai ser apaziguador e você vai manifestar a paz naquela hora. Você vai se dominar. Quando der a vontade de você rodar a baiana, você vai... Se é que existe isso, né? Rodar a baiana, não sei de onde vem esse termo, mas o mundo fala, né? Rodar a baiana. Você vai ser manso, você vai ser apaziguador. Irmãos, eu não estou dizendo que é fácil. Não é. Mas quando a gente está intimamente ligado ao corpo de Cristo, quando a gente está buscando o Senhor, irmãos, vai ser fácil. Vai ser fácil a ponto de você dizer assim, nossa, eu agi dessa forma, não estou nem me conhecendo. Ou alguém vai falar, nossa, você falou isso, se fosse comigo. Então, nós precisamos nos dominar. Amém? Porque aquele que se domina, ele só vai fazer o bem. Ainda que te façam mal, você vai fazer o bem. E vai esperar no tempo certo de Deus, porque a justiça vem dele. Irmãos, você não vai precisar manifestar a sua ira. Mesmo porque a Bíblia diz que até isso você tem que dominar. Ela disse, irai, mas não pequeis. Porque existem situações, irmãos, que dá vontade de se irar mesmo e pecar. Né? Como diz o ditado, sair da graça. Né? O ditado, né? Até um crente que fala isso. Você não vai sair da graça. Você vai parar e você vai lembrar que Deus é justo. Deus é Pai. E é Ele que disciplina. É Ele que vai fazer as coisas. E você só vai ficar, esperando, você vai ficar aguardando, mas esperando o quê? Ai, tomara que aconteça, tomara que aconteça. Não. Não é dessa forma, não. Você vai ter o domínio próprio de orar pela pessoa, de pedir entendimento iluminado. Você vai orar e se a pessoa precisar de você, você vai ajudar, porque você tem domínio próprio. Aquele que te fez mal, aquele que pisou no teu calo, aquele que te traiu, aquele que te fez mal. Você vai falar, Senhor, só tu mesmo. É só por Deus, irmãos. Ninguém aqui é super-homem nem super-mulher. Os discípulos não foram super-homens e super-mulheres. A gente aprendeu aqui no nosso grupo de estudos. Não é, pastor? Alguns dos discípulos não eram fáceis, não, irmãos. Mandava cair fogo, mandava fazer, tem um que cortar a orelha. Pedro mandou cortar. Ele cortou a orelha de um soldado. Imagina. Ninguém aqui vai chegar a esse ponto, né? Mas para você ver como é que a ira irou, pecou. Só que nós vamos nos dominar. Ninguém aqui vai arrancar a orelha de ninguém, amém? Glória a Deus. Aleluia. Em Gálatas 5:22, Paulo então colocou, como eu já antecipei, né? O domínio próprio como uma virtude do Espírito Santo em nós, né? Nós não podemos gerar isso, irmãos. Nós não podemos gerar, mas nós podemos manifestar aquilo que já está dentro. Então, ninguém aqui pode dizer, eu não consigo. Não, você consegue. Amém? Esse domínio próprio, ele vai ser manifesto quando eu busco a palavra, quando eu medito, como eu já falei. Mas ele também vai ser manifesto quando eu entro em exercício. O que é eu entrar em exercício? O que é eu entrar em disciplina? A Bíblia diz que quando um atleta, ele está se treinando, ele vai se dominando, ele vai se disciplinando em tudo, irmãos. Assim deve ser o cristão. Existe uma corrida, existe algo para ser feito. E nessa minha corrida, eu tenho que me dominar para que eu possa chegar no final ileso, para que eu possa chegar no final e receber uma recompensa. Amém? Nós não vamos fazer algo para receber recompensa, mas nós vamos fazer algo porque nós temos dentro de nós o amor do Senhor. Só que por causa disso ele fala, olha, eu vou te galardoar, eu vou te recompensar. Porque todo atleta, ele não chega para receber uma recompensa, então ele nos recompensa, nós não podemos ser como aquele que
como é que fala quando você quer fazer uma troca com o Senhor? Barganhar com o Senhor. Eu vou fazer assim, assim, assado, porque existem muitas pessoas que fazem isso, irmãos. Eu vou fazer tal coisa. Senhor, se você colocar a pessoa na minha mão, Senhor, eu vou fazer tal coisa. Meu Deus, que feitiço, hein? Isso é trabalho de feitiçaria, irmãos. Senhor, se eu arrumar esse emprego, ou se eu permanecer nesse emprego, Pai, eu vou te dar o meu dízimo todo, do meu salário todo, por 1 ano. Ai, meu Deus, que mentira. Tem gente que acha que vai ganhar. Não, eu vou fazer um jejum, vou subir ao monte, porque Deus vai me dar essa vitória. Irmãos, já sabemos, só for para lembrar, tá, irmãos? Que jejum não muda Deus. Nós precisamos, cada dia, repetir isso, porque às vezes vem uma informação de fora, e a gente acaba ouvindo aquilo, e às vezes a gente nem fala, porque às vezes a gente fica sem jeito de falar com a pessoa. Mas a gente pode orar por ela. Amém? Porque jejum não vai mudar Deus. Jejum não vai fazer você alcançar aquilo que você quer alcançar. Porque você jejuou. Mas o jejum vai mudar você. Aí você vai alcançar. Porque vai mudar você. Você vai ficar mais... vai se dominar mais. Amém? Aleluia. Infelizmente, irmãos, as pessoas têm deixado muitas coisas dominarem a elas mesmas. A gente sabe. Dinheiro, posição social. Como isso tem mudado as pessoas. As pessoas vão esquecendo do propósito real para que elas foram enviadas, para que elas estejam naquela posição. A gente aprendeu aqui com a vida de Esté, que ela foi colocada numa posição de autoridade, porque Deus tinha algo a fazer com o seu povo. Um grande livramento. E tem pessoas que acham que elas têm que assumir determinado domínio para enriquecer, para dominar as pessoas. E aí eu achei engraçado, algo que eu estava lendo, que muita gente confunde domínio próprio com domínio próximo. E às vezes quer dominar mesmo o próximo, né? E isso é muito perigoso, porque manipular pessoas é trabalho de feitiçaria. Amém? Bom, apesar de muitos confundirem, né, eu tenho que ter certeza que o fruto está aqui. E eu preciso agora o quê? Manifestar. Esse domínio próprio vem de uma palavra grega chamada eucrateia, que significa temperança. É o poder de conter a si mesmo. Aquele que possui o autocontrole. Ele é temperante e moderado. Vocês conseguem imaginar uma pessoa totalmente moderada? Aí, pastora, tem que entrar na sua lista. Ela fez uma lista aqui pra gente, que só quem estava aqui sabe do que eu estou falando. Então, tem que entrar um homem que tem domínio próprio bem... Tem que ser temperado, né, pastor? Equilibrado. Não é verdade? Como diz o pastor, ele é o fruto do Espírito que ele mais gosta. E é verdade, né, pastor? Porque é algo que vai abranger tudo, irmãos. Tudo isso está onde? No amor. O amor, ele tem domínio. O domínio de si mesmo. Amém? Deus não tem o domínio dele próprio, se a gente for trocar por Deus, né? Ele se domina. Ele é justo, ele é fiel, ele é manso. Amém? O rei Salomão, ele escreveu em Provérbios 16:32, na versão transformadora, assim, ó. É melhor, já li esse versículo, mas vou ler de novo, ser paciente que bondoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. O homem hoje, ele domina tantas coisas, mas a si próprio ele não se domina. Então, de que vale você ser poderoso e você não ter o controle de você mesmo? Você ter tanto poder, você se achar e você sair dali, você de repente se embriagar, estou falando para o homem do mundo, né? Se embriagar. Ou você ter tanto poder e ser uma pessoa medíocre, ser uma pessoa intrigueira, ser uma pessoa que provoca dissensão, ser uma pessoa que faz com que
todos dependam de você. Você é soberano, você é único e ninguém faz nada se você não estiver perto. Isso é manipulação. Amém? E o nosso Deus, Ele não se agrada disso. Aleluia. Muitas vezes o autocontrole é confundido com mansidão. Só que mansidão é uma relação entre você e a outra pessoa. Amém? Você é manso. Agora, o autocontrole não. O domínio próprio é você com você. Você decide, eu vou dominar essa situação. Eu vou dominar a minha língua. Eu vou dominar a minha vontade. Eu vou dominar meu pensamento. Eu vou dominar essa ira, porque senão eu estrangulo a pessoa. Amém? E aí a gente pensa, o que tem que ser dominado na nossa vida além disso? Tem muitas outras coisas, não é verdade? A vontade, a gente sabe que tem no dicionário diz, é um querer, uma força interior que impulsiona o ser humano a realizar algo que deve ser dominado pela vontade de Deus. Então ele tem um impulso, um querer que vai conseguir aquilo. Você já conhece pessoas assim? O mundo chama de determinação. É uma pessoa determinada. Só que os determinados que não têm o conselho de Deus, ou que não seguem a vontade de Deus, eles lá na frente acabam se estrepando. Porque esse desejo desenfreado se torna uma concupiscência. Se torna algo sem controle. E quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer. E quanto mais a pessoa ganha espaço, mais espaço ela quer. E isso é perigoso, é danoso para a vida da pessoa e para a vida das outras pessoas. Porque isso você acaba contaminando as outras pessoas. Isso é muito perigoso, irmãos, muito mesmo. Em Gênesis 4:7 diz, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. É como eu falei, não existe desculpa, a carne é fraca, não existe desculpa, foi maior do que eu. Não existe essa desculpa, irmãos, porque lá em 1 Coríntios 13 diz que Deus não permitirá tentação maior do que nós possamos suportar. Muito pelo contrário, Ele vai nos dar o escape, Ele vai nos dar a saída. Então não temos desculpa. Aquele que vem com essa desculpa, ele não tem Deus. Ele não tem temor a Deus. E ele precisa se converter. Porque isso vai ser danoso para a vida dele e para a vida de outras pessoas. Porque, infelizmente, irmãos, como eu falei do carro da cidade destruída, sem muro, essa pessoa, ela vai acabar não afetando só a vida dela, mas a vida de todas as pessoas envolvidas. É um carro desgovernado. O que um carro desgovernado faz? Ele escolhe quem vai matar? Ele escolhe aonde vai pegar? Não. Ele pode provocar dano numa família, ele pode provocar dano em pessoas de bem, ele pode provocar danos em coisas materiais. Então, isso é danoso. Então, uma pessoa que não tem controle das suas vontades, ela vai provocar isso. Isso é grave. A língua, em Tiago 3:2, diz, é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Em Tiago também diz que nós devemos ser tardios para falar. Ele também diz, quer ter dias felizes? Refreie a sua língua, afaste-se do mal. Tem pessoas que acham que pode falar o que quer, irmãos. Tem pessoas que acham que pode comentar o que ela quiser sobre a vida do outro. Tem pessoas que acham que ela pode falar que está no secreto com uma pessoa, mas Deus está ouvindo e está vendo. E não só Deus, como os demônios também. E eles podem te envolver numa situação em que você e eu podemos não gostar. A Bíblia diz, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Isso não é uma maldição de Deus, não. O Deus está prevenindo a gente, olha, o que você plantar, você vai colher. Mas se você está plantando bem, você vai colher bem. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta fidelidade, você vai colher fidelidade. Amém?
Aleluia. Pensamentos e sentimentos. Gente, lembrando, a pastora Jerema já falou aqui uma vez, né? Ele nos lembrou que pensamentos são palavras. Tem pessoas que acham que pode pensar o que quiser da outra e está tudo certo. Irmãos, a conta chega. Ah, mas o que eu estou pensando só Deus sabe. Por enquanto. Não é que Deus é fofoqueiro não, tá? É porque aquilo que você pensar, vai chegar uma hora você vai estar falando e você vai estar fazendo. Porque o pecado, ele começa com um pensamento e depois ele vai evoluindo para a prática. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente deseja, principalmente. Amém, irmãos? Hoje é dia de vacina. Glória a Deus. Deus é bom demais. Aqui tem vacina vai sobrar, né? Para sobrar. Aleluia. E aí, Filipenses 4, lá quando Paulo fala com os filipenses, ele diz, quanto mais, irmãos, vamos pensar em tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que é louvável, tudo que é de boa índole. Irmãos, nosso pensamento, eles precisam estar nas coisas de cima. Nós não somos daqui. Você pode repetir isso comigo? Eu não sou daqui. Se nós não somos daqui, nós temos que começar a falar uma fala celestial. Ei, mas deixa de ser boba. Estão te fazendo você de boba. Ei, nada fica impune aos olhos do Senhor. Ele é o justo. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de você. Fique tranquila. Fique tranquilo que tudo vai acontecer no momento certo. Irmãos, nós temos que lembrar que nós temos um Pai todo-poderoso, que vê todas as coisas, está vendo o que você está passando, está vendo as injustiças que você está passando, e Ele não vai deixar nada impune, irmãos. Sabe por quê? Porque Ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Não é porque Ele é um Deus que vai rogar praga, não. Não é porque muita gente ouve uma palavra dessa e fala, meu Deus, estou ficando com medo. Não. Lembra que a gente leu no versículo anterior? Se procederes bem, você vai ser aceito. Aquele que pratica o bem não tem que ficar com medo de nada. Aquele que não fala do seu irmão não tem que ficar com medo de nada. Aquele que não prejudica ninguém não tem que ficar com medo de nada, irmãos. Mas uma coisa eu vou dizer, você vai colher aquilo que você plantou. Aí o que você pode fazer? Ai, meu Deus, estou condenada. Não. Você vai fazer novos plantios. Você vai voltar atrás e você vai se arrepender. E você vai voltar para a posição. Porque Deus é longânimo. Deus é aquele que espera o nosso tempo. Mas não demora muito não, tá, irmãos? Porque senão você vai perder coisas que você poderia já estar vivendo. Deus quer nos colocar em posições muito privilegiadas. E tem pessoas usando a força do braço. Se eu não fizer, nada acontece. Isso é força do braço. E Deus está dizendo assim, eu quero te colocar numa mordomia. A gente sabe que é uma mordomia. Ser mordomo das coisas do Senhor é maravilhoso. Deus não quer que você chegue no final da corrida, se arrastando, suado, destruído, cansado. Não. Deus quer que você chegue como aquele vencedor, cruzando a faixa da vitória, e você está lá, olha, querendo, não consegue nem parar de correr, vai ter que desacelerar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ações, desejos e paixões começam aqui. Em 1 Coríntios 9, 25 diz que o atleta é disciplinado, já falei isso também, amém? Mas ele se esforça por um prêmio que é perecível, mas nós, para algo que é eterno. Então, tudo que você está fazendo não é em vão. O esforço que você está fazendo hoje, uma hora você vai entender que não precisa se esforçar tanto. Tem pessoas que se esforçam tanto, como querer que a manga faça força para descer uma manga. Tem gente que está fazendo isso. Às vezes até mostrando uma coisa que não é.
Ah, eu quero mostrar que eu sou boazinha. A gente vê isso em alguns que a gente conhece, de achar que dando, tem até esse ditado, né? Dando é que se recebe, né? Eu dou, porque eu vou ter algo em troca. Eu não posso vir dizimar e ofertar falando assim, isso aqui vai me render um dinheiro, vou lá doar para poder ter. Está barganhando com Deus. Irmãos, ainda que eu e você sejamos desonestos a esse ponto, que nós não somos, em nome de Jesus, Deus, Ele vai honrar. Deus, Ele tem honrado. Tem muitos lugares aí que eles barganham. Eles falam, quem é que vai poder dar isso? Quem é que faz aquilo outro? E as pessoas inocentes, irmãos, a gente vê isso, não vou falar de dinheiro, vou falar de fé. Se fizer tal coisa, subir a escada da penha, de joelhos. Irmão, quando eu era católica, acabei falando, né? Eu não conseguia me imaginar subindo na escada da penha de joelho, gente. Eu não conseguia imaginar isso. É muito sacrifício. É muito sacrifício. Então, tem pessoas fazendo sacrifício de tolo. E esquecendo que Ele é o nosso Pai. Pai, eu preciso disso, daquilo. O Pai vai providenciar, irmãos. Ai de mim se não trabalhar. Se você não trabalhar, Deus vai te suprir da mesma forma. Porque Deus, Ele cuida dos filhos. E de um jeito ou de outro, você vai ser suprido, irmão. Com certeza. Amém? E aí eu coloquei alguns exemplos, irmãos, sobre pessoas que venceram através do domínio próprio. A gente pode lembrar de José, né? A gente logo lembra de José quando fala a nível de domínio, a nível carnal, né? A nível da carne. Imagina um jovem, né? E ele se dominando e não se deixando assediar por uma mulher. E, picando mula, como diz o ditado, saindo fora. Jovens, Deus vai lhe dar o escape. Não deixem que uma tentação tire vocês da corrida de vocês. Você imagine um atleta vindo correndo, ele está lá cheio de sede e vem uma pessoa aqui do lado com um copo d'água. Um copo d'água. Você acha que o atleta ia parar de correr para beber água? Quem acha que ele ia parar? Ou melhor, quem ia parar para beber água? De novo, vai se converter, hein? Irmãos, é uma tentação. Você está correndo, está morrendo de sede. Tá, litros de suor. Aparece, vamos dizer um copo, não, um copo é pouco, né? Vamos botar uma garrafa de água. Uma garrafa de água, ele está quase chegando. Uma garrafa de água. Nada pode nos parar, nada pode nos tirar da posição, ainda que seja uma tentação daquelas maravilhosas, como diz aí, bomba de matar crente, né? Como falam aí. Já ouviu falar nisso? Gente, eles usam tanto de... Vocês sabem o que é bomba de matar crente, irmãos? Sabe, né? São as bombas da academia, né? Bomba de academia, tá? Irmãos, não deixa nada tirar o seu foco. Não deixa nada fazer com que aquilo que Deus já preparou para você seja desviado. Tem pessoas aí que têm promessas, já todos têm promessas, mas Deus já prometeu, já falou, já confirmou. E a pessoa fica se desviando do propósito. Aí, quando não acontece nada, culpa Deus. Tem gente que já chegou e falou assim, fulano de tal já não profetizou que isso ia acontecer, por que não aconteceu? Então não era verdade. Você estava na posição? Você saiu da posição. É por isso que Deus não pode realizar aquilo que Ele te prometeu. Não é que Ele não quer, não. Ele não pode, porque você desistiu. Tem pessoas que já eram para estar com a bênção já, mas duvidou. Ou tem gente que ainda não escolheu, né? Também. Não declarou. Também tem isso. Quando você declara, irmãos, você está dizendo, eu estou crendo. Eu estou crendo. Está chegando. E é como um imã. Porque você está crendo. E aquilo vai se aproximando de você. Agora, se você não dá oportunidade para isso acontecer, como é que vai acontecer? Não é, Érica?
profetizaram. Deus, você está na unção, falaram com você, opa, peguei, já começo a trabalhar em cima disso. Eu sei que é meu, já é meu, já é meu, já é meu, já é meu. A Érica falava muito isso, já é meu, já é meu. Parecia que não ia acontecer e de repente, pum! É num piscar de olhos, irmãos. Aleluia! E aí José do Egito, ele foi honrado, amém? Porque ele focou na fidelidade, ele focou no temor ao Senhor. É nisso que a gente tem que focar, irmãos. Na nossa fidelidade com o Senhor, no temor ao Senhor. E as coisas vão acontecendo. Isso não vai te fazer mais feliz nem menos feliz, irmãos. Isso é vaidade, como diz lá em Provérbios. Sabe, tudo aquilo que a gente pensa em Eclesiastes, a gente fica lutando, querendo as coisas, querendo... Irmão, é tudo vaidade. O que a gente precisa é da presença do nosso Deus. O que a gente precisa é estar na paz do Senhor. O que a gente precisa é estar aqui, ó, reunido, curado, todos com saúde, gozando de saúde, irmãos. Aleluias. Daniel, irmão, ele não se contaminou quanto domínio, irmão. Tem gente aí que não está conseguindo dominar para rejeitar comida, não. Ainda que seja oferecida a ídolos. Sabia que tem gente que não consegue se dominar? E ele tinha um propósito, ele temia o Senhor, ele tinha propósito com o Senhor. Ele não se contaminou. Agora, o que não aconteceu com Sansão? Sansão tinha promessas. Sansão, ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele para realizar algo. E por causa de um impulso carnal, ele botou tudo a perder, irmão. Ele foi destruído. E é isso que acontece quando as pessoas colocam os impulsos carnais na frente daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Um impulso carnal, irmão, colocou tudo a perder. Aleluia. Deus tinha propósitos com ele. Ele era crente, irmão. Imagina. Deus me prometeu, Deus fez, daqui a pouco uma bomba de matar crente aparece na frente, acabou. Acabou com tudo. Ou então, Deus preparou a bomba mesmo de matar crente para você, só que você se antecipou. Aí colocou tudo a perder também. Mas aí a bomba de matar crente só vai ser até chegar em você. Depois que fizer tudo direitinho, não vai matar mais ninguém, tá, irmãos? Aleluia. Jesus, que dizer de Jesus, gente? Jesus era o domínio em pessoa. Tudo que acontecia, tudo que os fariseus faziam, Jesus ali, ó, com a palavra sábia, no momento certo, ele falava. Na cruz, Satanás, o quanto tentou ele, está escrito, é assim que a gente tem que ser, irmãos. Quando vierem com sugestões, está escrito isso, e acabou. Não precisa nem falar, está escrito isso, seu danado, para de me falar isso comigo. Não, está escrito, olha, está escrito que eu vou chegar lá. Está escrito que eu estou num bom lugar. E nada para me tirar dessa posição. Porque aquele que me prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? As reações, irmãos. Em Provérbios 19, 2 diz que não é bom proceder sem refletir. Em Mateus 7, 12 diz, em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Se a gente começar a pensar que o que eu quero para o outro, o que eu quero para mim, eu vou querer para o outro, irmão, dominar-se. Vamos nos dominar. Se eu não quero receber um grito, se eu não quero receber uma palavra que vai me fazer ficar triste, eu não vou falar. Se eu não quero ser um vizinho que incomoda, não ser incomodado, eu não vou incomodar o outro vizinho. Ainda que as leis naturais digam, você pode incomodar seu vizinho. Ou até às 10 você pode incomodar, porque não é assim que é a lei? Até às 10 você pode dar um baile, mas depois disso não. Só que ainda que a lei me permita, eu não farei. Nem tudo me convém. A Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque eu represento alguém muito poderoso, muito importante. Amém?
Vamos controlar a ira. Efésios 4:26 diz, e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Irmã, acalma a ira. Respira fundo. Olha só. E fala direito. Ou então nem fala. Porque às vezes se calar é mais sábio do que falar. Amém? E o último item que eu anotei aqui, o apetite, que também está classificado como pecados de glutonaria, que seria uma obra da carne também. Né? Tudo aqui que eu mencionei também seria ira, né? E muitos, às vezes, acham que comer um pouquinho, não vai lhes fazer mal e não vai, quer dizer, só vai fazer mal para mim, não, vai fazer mal para todos. Porque se você exceder, você vai acabar tendo problemas e você vai acabar dando problema para os outros também. Então, temos que nos controlar em relação ao apetite. Olha só o que Provérbios diz. Esse provérbio, provavelmente, ele foi escrito porque, na época do Império Romano, não sei se vocês lembram dessa história, que eles, quando entravam em orgias, em festas, a comida e a bebida era abarrotada. E a gente vê muito isso quando a gente lê. Era muita comida, muita bebida, e aí eles se tornavam preguiçosos. Eles não queriam trabalhar no outro dia, que normalmente quem se embriaga também, e comida também. A comida nos deixa lentos, não é verdade? Então, Provérbios 23:20 diz assim, não ande, ai meu Deus, com os beberrões, nem se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza, e de tanto dormirem terão apenas trapos para vestir. Isso aqui é na versão transformadora. Então, nós temos que nos policiar, irmãos, porque comer, às vezes, não é só comer muito, mas é comer errado. E o comer errado também é pecar contra o corpo. E se a gente não se dominar, irmãos, nós vamos prejudicar o nosso corpo e a alma também, porque a alma ela vai ficar abatida. Existem muitas pessoas que se abatem porque ganham 1 quilo. 1 quilo, mas se abatem. Já tem pessoas também que já são obesas que nem ligam, mas deveriam ligar. Amém? Amém, irmãos? Recebam com amor, amém? Eu precisava falar, irmãos. Amém? Então, vamos nos autocontrolar. Não é só pessoas gordinhas que comem muito, não. Pessoas magrinhas também comem muito. Já vi muita gente que bate um pratão assim de peão, ó. Não sei para onde vai a comida, né? Quem come muito aqui que é magrinho? Quem come muito? Come muito, né? Então, é pecado, irmãos. Porque nós temos que comer para o nosso sustento. Nós não temos que comer para morrer. Amém? Estou terminando. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. O domínio está dentro de nós, dos nascidos de novo. Precisamos exercitar o domínio próprio. Precisamos treinar. Precisamos reagir. Reagir, irmãos. Como Jesus reagiria. Amém? Como nós temos reagido às pressões, irmãos? Como nós temos nos posicionado falando? Será que eu estou falando demais? Será que eu estou falando coisas que eu não deveria? Será que eu estou falando coisas que não precisariam falar? Ou com pessoas que não deveriam ouvir aquilo? Às vezes a gente está falando do outro com pessoas que não tem nada a ver, irmãos. Se você não faz parte do problema, você não tem que falar nada com ninguém. Se você não vai conseguir resolver, não fale. Ore. Tem pessoas que de manhã tem necessidade de contar algo. É igual aquele Bom Dia Brasil. Tem necessidade de contar o que aconteceu na noite anterior. Ou então tem necessidade de contar o que alguém... Irmãos, eu estou falando de coisas aqui que é absurda? Não. Isso acontece, irmãos. Só que hoje é dia de vacina. Vacina é quando eu ouço a palavra e eu sei que não é comigo, mas isso vai me prevenir. Prevenir que isso não venha a acontecer conosco. Se eu sei que eu posso dominar a minha língua, eu vou dominar a minha língua. Se eu sei que eu posso dominar os impulsos carnais,
Eu vou dominar. Eu posso dizer não. Eu posso fugir da aparência do mal. Eu não vou deixar que olhem para mim e vejam e pensem que eu estou fazendo o que eu não estou fazendo. Porque eu vou me policiar, eu vou me dominar. Eu não vou deixar que a imagem do meu Deus seja denegrida na minha vida. Que as pessoas olhem para mim e falem, é crente? Fazendo desse jeito? É crente ignorante desse jeito? É crente falsa desse jeito? Irmãos, é muita responsabilidade. Mas quando a gente teme ao Senhor, quando a gente está em comunhão com o nosso Deus e com os irmãos, isso não vai acontecer na minha nem na sua vida. Não vai acontecer, irmãos. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos auxilia, nos convencendo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Pai. Pela vacina, Pai, que nós tomamos hoje. Pai, nós cremos, Pai. Nós cremos em frutificação. Nós cremos, Pai. Nós sabemos que a palavra ela não foi muito agradável, Pai. Mas a tua palavra diz que ela produz frutos de justiça. Nós cremos, Pai, no teu poder agindo através do teu Santo Espírito, nos convencendo, nos ajudando em todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que você nos dá escape. Mas nós aprendemos, Pai, que nós podemos pedir a você que nos livre desse mal, que nos livre de toda tentação. Pai, aquilo que o inimigo tramou, Senhor, contra a tua igreja, contra todo aquele que ouviu essa palavra, caia por terra agora em nome de Jesus. Porque nós não aceitamos sugestões do inferno, nós não aceitamos outra palavra da verdade, a não ser a tua, Senhor. Que todo sofisma caia por terra, toda fortaleza, todo engano, caia por terra agora em nome de Jesus. Olhos sendo iluminados, olhos de entendimento iluminado, reconhecendo, Pai, o seu senhorio, reconhecendo, Pai, que a força está aqui dentro de nós, e todo aquele que crê que o teu filho Jesus, ele veio aqui morrer na cruz para nos dar vida, para nos dar saúde, para nos dar prosperidade, e ele vive, ele reina para todo sempre. E nós não abrimos mão da sua palavra, que é a verdade. Pai, obrigada, Pai, por entendimento iluminados. Obrigada por mentes abertas. Obrigada por corações dispostos, Pai, a recomeçar. Corações dispostos, Pai, a aprender mais de Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo fruto do Espírito. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, pela Tua graça. Aleluias. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar?
tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Graça e paz, igreja, agora estão me ouvindo, amém? Eu vou estar tirando o ofertório aqui, vou ler uma passagem que está em Mateus 25, 14, que fala a respeito da parábola dos talentos, que diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. No versículo 15 diz: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Pulando para o versículo 20, diz assim: então, aproximando-se o que recebeu 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Que palavra, queridos! O Senhor confiou nesse servo 5 talentos e ele pôde multiplicar. E eu creio que o Senhor está confiando na igreja de hoje e está crendo que tudo que chegar nas nossas mãos, assim como eu falei no domingo, pode chegar com força. Amém? Pode chegar com força, porque nós vamos saber administrar. O Senhor pode confiar em mim e o Senhor pode confiar em você. Amém? Ele pode confiar que você não vai desperdiçar. Ele pode confiar que ele não vai se arrepender. Ele pode confiar porque você vai ser fiel, assim como esse servo aqui na Bíblia relata. Ele foi fiel e melhor, ele multiplicou. Amém? Que assim seja conosco. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, pelos seus dizimistas. Obrigado, Senhor, pelos ofertantes da tua casa, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu creio, Senhor, em algo novo, Senhor, chegando nas nossas mãos, Pai. O Senhor confiando em nós, Senhor, como igreja do Senhor na terra, Pai, para fazer prosperar tudo aquilo que chegar em nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus eu declaro prosperidade sendo multiplicada, Pai. O Senhor pode confiar em nós, Pai, em nome de Jesus. Vamos ofertar, queridos? Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Aleluia. A gente vai passar agora para a agenda. Amém? Vamos lá. Dia 13, domingo, teremos Santa Ceia e Ceia da Fartura, às 18 horas. Amém? Hoje eu já coloquei lá nas redes sociais. Se você estiver nos acompanhando, compartilhe para que todos possam estar participando da ceia conosco e também contribuindo com a Ceia da Fartura. Amém? No dia 15 teremos discipulado do Grupo Jovem Triunfante às 20 horas e os jovens estão convocados, amém? Estarem reunidos aqui conosco, aleluia. No dia 19, no sábado, teremos culto de mulheres às 18 horas. As princesas do Senhor estarão reunidas
no nome de Jesus, amém? E no dia 20 teremos uma presença do ministro Antônio Carlos, lá do Verbo da Vida de Seropédica. Vamos honrar a vida desse ministro e estará trazendo um alimento para nós às 20 horas. Dia 20 às 18 horas. Aleluia, estou lendo errado. E no dia 22, continuando Em Busca de Timóteo, estamos fazendo a leitura desse livro maravilhoso, às 20 horas aqui na igreja. No dia 29, terminando o mês de junho, temos mais um discipulado do Grupo Jovem Triunfante, às 20 horas. E domingo temos turma de adoradores online, às 10 horas com a pastora Jurema. Quem estiver interessado pode me procurar para poder estar fazendo parte desse grupo. Às 18 horas teremos culto de louvor e adoração com Santa Ceia. Amém? Mateus, pode passar o próximo. Temos agora em julho... Não preparou. Nós começamos as inscrições do seminário, amém? Estamos aqui no dia 31 de julho com o professor do Rema. Ele vai estar trazendo o seminário de escatologia para nós. Vai ser dia 31, às 19 horas. As inscrições já estão abertas para a igreja. Eu vou estar lá no final do culto, eu e o pastor Edson, para estar recolhendo essas inscrições. E esse investimento será de R$15, amém, queridos? Eu creio que a igreja estará aqui firme, convicta, aprendendo um pouco mais de escatologia, amém? E crendo na volta do Senhor. Aleluia. Pastor? Glória a Deus, amém? Palavra abençoada, né, irmãos? Temos que realmente ter domínio próprio, amém? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Pela primeira vez? Que bênção! Como vamos dizer para o nosso visitante? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, volte sempre. Essa igreja ama você e Jesus mais ainda, amém? Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. E na próxima vez não vão ser mais apresentados, amém? Fique à vontade. Essa aqui é a família de Deus, amém? Aleluia, vamos orar a Deus, agradecer, e nós temos um encontro marcado aqui, domingo às 18 horas, amém? Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai, por essa palavra abençoada, Senhor. Ó meu Deus, se um homem conseguisse dominar, Pai, ó Deus, ele vai ter dias longânimos aqui nessa terra, vai ter dias de paz aqui nessa terra, Senhor. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por essa vacina, Senhor. A vacina, Pai, muitas das vezes ela dói, mas depois ela tem um resultado bom, Pai. Muito obrigado por esta palavra. Que esta palavra possa ter caído numa boa terra, Senhor. E que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Em nome de Jesus. Meu irmão, vai em paz, Deus te abençoe. Até domingo. Se Jesus não